Quem tá aí? Tem alguém aqui? Oi? Você sabia que o Gabinete Português de Leitura foi criado 15 anos após a independência do Brasil, em 1837? E que depois de ocupar vários locais no centro do Rio de Janeiro, veio instalar-se aqui, neste edifício que hoje conhecemos. A pedra fundamental foi lançada pelo imperador Dom Pedro II em 1880 e a inauguração foi em 1887. 7 anos de obras. Segue um estilo arquitetônico português conhecido como manuelino, usado no tempo de Dom Manuel, o Venturoso, que era rei de Portugal quando o Brasil foi descoberto em 1500. É muito bonito, não é? Por fora e por dentro. Mas como foi construído depois de Dom Manuel ter morrido, só no século XIX, então dizemos que ele é neomanuelino. Ou seja, tem um novo modo de construir, mas lembrando o estilo manuelino. Principalmente em alguns detalhes decorativos, como por exemplo, a corda retorcida, muito usada nos navios. Corda? Sim, corda. Ah, você viu as 2 estátuas que estão na fachada do prédio? Elas são do tempo de Dom Manuel. Você sabe quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, todo mundo sabe. Exatamente. Pedro Álvares Cabral, navegador português que descobriu o Brasil. A outra escultura é de Vasco da Gama, que em 1498 descobriu o caminho marítimo para o Oriente. Até então, os europeus só chegavam lá para fazer comércio com os orientais, percorrendo muitas terras em caravanas, em viagens muito demoradas. Essa viagem de Vasco da Gama foi uma grande façanha, não só pela descoberta que fez, mas também por demonstrar que o mar não era tão assustador quanto diziam as lendas do mar tenebroso que circulavam à época. Falavam em monstros que devoravam as pessoas e até as embarcações inteiras. O cara era tipo assim, um super-herói? Digamos que sim. E as outras figuras que estão na fachada, quem são? Também estão ligadas às navegações portuguesas. O infante Dom Henrique, que bem antes de Dom Manuel, estimulou e patrocinou a viagem dos portugueses pelo mar, criando uma espécie de escola portuguesa de navegação. A outra é de Camões. Quem é esse cara? Camões, um grande poeta, escreveu o livro Os Lusíadas, uma epopeia na qual nos conta em versos toda a viagem de Vasco da Gama e também uma série de episódios marcantes da história de Portugal. Há várias imagens de Camões espalhadas pelo Real Gabinete. Venha ver. Vem, menina!
Olha lá. Está vendo aquele busto ao fundo do salão? É Camões? Sim, é ele. Vem aqui. Lá no alto também é ele. E é dele também o busto, lá fora, na praça, em frente ao edifício. Nossa, ele deve ter sido incrível, né? Sim, ele é o único poeta do mundo que tem o seu nome ligado a uma data nacional. O suposto dia da morte de Camões, 10 de junho, é também dia de Portugal, desde 1880, quando se completavam 3 séculos da sua morte. Foi exatamente neste dia que Dom Pedro II lançou a pedra fundamental deste edifício. A partir daí, Camões passou a ser uma espécie de patrono do Real Gabinete Português de Leitura. Então, por todos esses elementos, vemos logo que este edifício procura nos mostrar as glórias portuguesas e celebra o sucesso dos portugueses na conquista por outros espaços por via marítima. Uma síntese disso é a magnífica obra de prata, marfim e esmalte, intitulada O Altar da Pátria, doada ao Real Gabinete em 1922, na qual reaparecem as figuras de Infante Dom Henrique, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Camões, acima do mar revolto e das 4 caravelas que partem rumo aos 4 pontos cardeais. Concluída a construção, o edifício ficou tão bonito que mais parecia um palácio, digno de um rei. O rei de Portugal, Dom Carlos, também pensava assim. E em 1906, deu o título de Real ao gabinete, um verdadeiro palácio da cultura. O Real Gabinete sempre foi uma biblioteca aberta ao público? Sempre. E foi muito frequentada por gerações de intelectuais e prestigiada por autoridades portuguesas e brasileiras. Você sabia que Machado de Assis foi um frequentador assíduo desde jovem? Machado de Assis, o escritor? Ah, esse eu conheço. A professora já falou dele lá na escola. Que bom! Grande parte da cultura que ele adquiriu foi por frequentar o Real Gabinete para ler muito. Depois tornou-se amigo dos diretores da casa e colaborou com o Real Gabinete em diversas ocasiões. Quando criou a Academia Brasileira de Letras, ela não tinha sede própria. E algumas das reuniões solenes dos acadêmicos aconteceram no gabinete. Além de livros, o Real Gabinete possui outros acervos, sabia? Ai, desculpa. É que eu tava postando uma foto. Eu ia postar, né? Temos pinturas, esculturas, medalhas, fotos, mas o mais importante são mesmo os livros. Cerca de 350 mil, alguns deles muito antigos. O mais velhinho deles é de 1520, exatamente do tempo de Dom Manuel. Ele é de 1520? Isso. E ainda temos outros muito raros, que só o Real Gabinete tem. Me espera, me espera. No gabinete temos vários manuscritos de escritores famosos. Porém, o mais importante de todos, talvez seja este aqui. O manuscrito autógrafo do romance Amor de Perdição, do escritor português Camilo Castelo Branco. Durante séculos e séculos, só houve livros manuscritos. E para haver mais de um exemplar de cada livro, era preciso que houvesse copistas para copiarem os livros. Na Idade Média, muitos mosteiros ficaram famosos por suas bibliotecas, graças ao número de copistas, geralmente monges, que se dedicavam especificamente a essa tarefa. As máquinas de escrever ou datilografia surgem no século XIX, mas só se popularizam no século XX. Surgem então os datiloscritos, que também podem ser autógrafos. Até hoje, alguns escritores preferem os manuscritos, não usam computadores.
Que foto faz a internet, hein? Ei, peraí, eu tava tirando uma foto pra postar, é importante. Me devolve. Antes da proliferação dos computadores e do fácil acesso à internet, os escritores produziam seus livros de modo manuscrito ou datiloscrito. Esses originais eram então levados às gráficas para serem impressos em série, em muitos exemplares, a edição de um livro. Até hoje, embora nem sempre seja verdade, o sucesso de um livro é medido pelo número de edições que ele alcança. Mais edições, mais sucesso. Você sabe quando os livros impressos surgem? Não, me devolve meu celular, me dá. Ainda não. Sabemos de algumas técnicas primitivas para reproduzir textos. Porém, é o alemão Gutenberg, que em 1440 desenvolve a técnica da prensa móvel, que possibilita produzir com mais rapidez e eficiência quantos exemplares se desejar. Depois não cessaram os aperfeiçoamentos e hoje as gráficas possuem sofisticado maquinário para produzir qualquer coisa, em qualquer dimensão, em velocidade espantosa. Assim, no século XVII, surgem os primeiros jornais e revistas produzidos periodicamente, por mês, por semana ou por dia. Ou seja, surgem os periódicos, que é o nome genérico desse tipo de produção impressa. E eu posso ver esses jornais e revistas? Claro. Eu vou mostrar para você. Venha. No acervo do Real Gabinete Português de Leitura, temos muitas coleções de periódicos, inclusive portugueses e brasileiros. São bem velhos, né? Sim, a maioria do século XIX, alguns nunca estudados. Então isso pode desaparecer, sumir? Pode, mas estão trabalhando para que isso não aconteça. No momento, vários pesquisadores estão estudando parte desse material. Uma equipe irá digitalizar os mais raros e interessantes que estarão sempre disponíveis em um site para acesso de pessoas do mundo inteiro. Tá de brincadeira. Eu vou poder ver essas revistas, esses jornais pela internet? Alguns deles, sim. E mais, o projeto está inaugurando o serviço de visitas guiadas do Real Gabinete. Teremos também intercâmbio com alguns pesquisadores de outros estados brasileiros. E no final de cada semestre, publicações, palestras, encontros. Que bacana. E no final da pesquisa, será lançado um livro com o melhor do projeto. E eles, assim como as publicações, serão distribuídos para os alunos das escolas públicas. Que lindo. Você mora aqui? Senhor? Senhor? Cadê você? Caramba. Sinistro. Tá, mãe.